essa tem que ter 8% de tanino, que é o que faz dar o aperto, tá? Saponina, cumarina, alcaloide e flavonoide, mas 8%. 8% de tanino é bastante tanino, tem muito tanino. Nosso barbatimão. E o que se utiliza desta árvore linda? Vocês vão ver depois as folhas, né? Vai passar aí para vocês. Estão vendo aí. São as cascas do tronco. Uma casca, inclusive, muito bonita. Ela tem atividade medicinal, principalmente para aquelas pessoas que têm problema de gengivite, hemorroidas. E também, gente, um terceiro problema, uma terceira questão que eu quero comentar aqui, ela tem uma atividade que a gente chama, cientificamente falando, o nome técnico, de angiogênica, ou seja, cria novos vasos sanguíneos naquela região onde os vasos sanguíneos já estão para lá de Marrakech, como diz a música. Então, porque tem, né, problemas assim, gente com muito problema de vasinhos sanguíneos que estouraram, que não estão mais funcionando. Aqui não, ela vai criar. Gênica quer dizer que ela faz a gênese, a criação. De quê? De vasos sanguíneos. Então, nós temos aí, para aquelas pessoas que têm problema de gengivite, para aquelas pessoas que têm problema de hemorroidas, né? E que são infecções, né? Tanto a gengivite como a hemorroidas, então já dá para ver que ela tem uma atividade como anti-inflamatória. E também angiogênica, que é uma coisa assim que poucas plantas têm essa atividade, né? De fazer esses novos vasos sanguíneos. Além disso, então, a gente utiliza assim, para conjuntivite, para diarreia, para infecções de garganta, é também muito utilizada, mas ela tem atividade analgésica. E as pessoas utilizam muito na saúde da mulher para útero. Então, pensa em útero, pensa em ipê roxo e pensa em barbatimão. Duas plantas assim, né? Tem outras também, mas essas duas grito, né? O ipê roxo, o barbatimão, em problemas de útero. Ela é uma planta que tem atividade cicatrizante, por isso esse nome, né? Árvore que aperta, cicatrizante de gastrite, de úlcera, tá? Ela tem atividade contra fungos, então ela tem atividade antimicrobiana, fungos de pele, por exemplo. Atividade analgésica, né? Eu já falei também. E agora tem uma outra questão que eu estou deixando por último, que vem ao encontro desse nome, árvore que aperta, que é cicatrizante, mas além disso, ela é muito utilizada, e as pessoas em geral sabem disso, como sendo uma das cascas de tronco, cascas de árvore, que nós utilizamos para lavagens vaginais, para a saúde da mulher, útero e vagina. Bom, aqui eu chamo a atenção que essas lavagens vaginais, daí vem o nome, né? Árvore que aperta. Então, deixa a mulher com aspecto de virgem. É o que sempre se reza, todo mundo fala, comenta, né? Então, dá para experimentar. Além disso, gente, que tem essa grande questão, né? Dos banhos, os banhos vaginais, as lavagens vaginais. Além disso, os nossos indígenas, as nossas nações indígenas, elas utilizavam e utilizam para serpentes, problemas de serpente, né? Então, quando a serpente pica, jararaca, surucucu, urutus, etc., essas serpentes assim, então se utiliza fazer o remédio com essa planta. Que remédio que se faz? São chás, são banhos, né? E também alcoolaturas. Aqui eu vou comentar para vocês a alcoolatura que se faz com barbatimão.
tá? Essa planta está na nossa farmacopeia, tem nas farmácias, mas em herbologia, que é essa maneira caseira de fazer, de tratar as plantas no nosso dia a dia, nós vamos pegar, eu vou fazer da maneira mais simples, né? Eu pego 1 xícara de água e misturo com 1 xícara de álcool. Então, vou diluir água para álcool, 1 xícara, é fácil. A mesma medida, 1 para 1 que a gente diz, né? E nessa medida aí eu vou colocar 4 colheres, então, de sopa 4 colheres de sopa da planta, do Brabate-Mão, picadinho. Então, se eu fizer 2 xícaras de água, eu vou colocar 2 xícaras de álcool e vou colocar 8 colheres de Brabate-Mão. Daí é só fazer a matemática, simples, né? E deixo ali por 7 dias, tá? Macerando, a gente diz em maceração, né? Isso é uma maceração. Fazer um preparado a frio, né? Extemporâneo, mas a frio. E daí, depois de 7 dias, eu vou coar. E depois de coar, eu vou preservar num frasco longe de umidade, longe de temperatura alta, como toda medicação, e também num frasco que seja envolto com papel, ou então num frasco que não ganhe luminosidade, que não seja transparente, né? Que não seja transparente. Bom, e daí eu vou fazer o quê? Eu vou tomar 1 colher de manhã desse preparado, diluído em água, vou colocar 1 colher, né, num meio copo d'água e vou tomar. De tarde a mesma coisa e de noite a mesma coisa. Para que eu vou tomar isso? Eu vou tomar isso para que eu consiga superar o meu problema dos vasos sanguíneos que foram para as cucuias e que então eu vou ter a oportunidade de trabalhar com a questão de ele ser uma planta angiogênica, né? Ou então para problemas de útero, também ela é anti-hemorrágica, tá? E antimicrobiana, né? Analgesia, né? Para gastrite, para úlceras em geral. E para gengivite, eu tenho que fazer um banho na minha boca. Então, vou fazer um chá forte e vou bochechar para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, umas 3 vezes por dia, né? Agora, gengivite, outros problemas de boca, muitos problemas se dá pela escovação dos dentes, né? Que as pessoas, não é vergonha dizer, muitas pessoas escovam os dentes normalmente 2, 3 vezes por dia e não adianta, está lá com problema. E o problema qual é? A gengiva inchada, avermelhada, a gengiva ela tem que ser rósea, né? Sem inchação nenhuma. Então, para nós conseguirmos isso, nós temos que fazer uma boa escovação, né? 1, 2 vezes por dia, pelo menos. A gente fala escovar, mas é como se fosse varrer os dentes, né? Então, pega a escova de dente, vai varrendo, varrendo, varrendo ali a parte de cima na frente, depois a parte de cima atrás, né? Depois vem aqui na pontinha dos dentes. A mesma coisa na arcada inferior, né? Cuida bem ali para fazer as voltinhas dos dentes lá atrás, tudo certinho, né? Vale muito a pena, tá? Então, essa planta aí, ela é milagrosa e não tinha como ser diferente, está na farmacopeia brasileira, né? Uma planta bonita, vale a pena plantar, tem que saber como plantar essa plantinha aí, quem quiser, que tem espaço, né? Vale a pena, tá? Uma planta nativa nossa, do Pará a São Paulo. Até mais!